Olá a todos que estão aqui e que gostam do Ho'oponopono, se interessam por Ho'oponopono ou querem saber o que é Ho'oponopono. Esse canal e eu tenho aqui o objetivo, de trazer detalhes do Ho'oponopono, as minhas práticas, o que aconteceu na minha vida desde que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo. O Ho'oponopono continua, a gente quanto mais vai praticando, mais coisas vão aparecendo para a gente aprender, se especializar, e práticas novas, ferramentas novas que vão aparecendo. Mas o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma filosofia de origem havaiana que originalmente era trabalhada em conjunto dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, sempre que acontecia algum problema, as pessoas envolvidas naquele problema eram reunidas e através de um mediador, que era um pajé, um xamã, a pessoa responsável por aquela comunidade, aquele problema era discutido até que ficasse resolvido realmente, onde não sobrassem mágoas nem raivas, o problema realmente era resolvido. E essa era a prática original, como eles faziam esse trabalho nas comunidades lá, nas tribos havaianas. E aí, com o tempo, a Morna Simeona, que era uma kahuna, uma xamã dessa tribo, começou a perceber que tudo que estudar e a perceber que nós somos um, o legítimo nós somos um, que está tudo num campo energético. E no momento que eu trabalho o meu campo energético, eu estou trabalhando toda a energia ao meu redor e das pessoas envolvidas. E com base nisso, ela desenvolveu o Ho'oponopono de identidade própria, que é um trabalho que a gente faz somente conosco mesmo. Isso também porque o trabalho no coletivo, reunindo todas as pessoas, nem sempre é possível, nem sempre é uma coisa fácil de fazer. E ela, colocando esse trabalho dentro de um processo individual, que ela chamou de Ho'oponopono de identidade própria, ele faz exatamente, tem o mesmo efeito e é feito de forma individual. A gente trabalhando dentro da gente, todo aquele processo de memórias que estão envolvidos naqueles problemas, a gente acaba trabalhando toda a energia das pessoas envolvidas e resolvendo muitas vezes sem precisar discutir aquela situação num grupo, Então, o Ho'oponopono de identidade própria, a gente trabalha a gente mesmo. Então, qualquer situação de conflito, de qualquer situação, conflito com outra pessoa, conflito num grupo, conflito numa família, uma situação minha individual, tudo são memórias que estão guardadas no nosso subconsciente e através de alguns gatilhos ou de algumas situações elas vêm à tona, causando as situações ou os sentimentos que a gente está passando naquele momento, seja qual for. E usando as ferramentas do Ho'oponopono, a gente vai limpando, liberando essas memórias, e no momento que a gente libera essas memórias, a gente abre espaço para receber os insights divinos, as mensagens que o divino envia para a gente o tempo inteiro, e a gente não consegue perceber porque a nossa mente está sempre no comando, através das memórias se manifestando em pensamentos repetitivos, em medos, e que vão minando, tomando conta da nossa mente, e a gente não consegue sair daquele processo. Então, o Ho'oponopono
parte disso. Em vez da gente ficar focando nos pensamentos repetitivos, a gente vai usando as ferramentas ou uma das ferramentas do Ho'oponopono para sair daquele processo de pensamento repetitivo. A Morna usava algumas petições, né, ou orações, e as 4 frases. O Dr. Hugh Lane depois deixou as 4 frases conhecidas, né? Ele acabou divulgando essas 4 frases. E o Dr. Hugh Lane era um seguidor da Morna, né? Ele era um psicólogo, ele acompanhava a Morna em algumas situações, e a Morna curou uma filha dele de uma doença grave que ela tinha, problema de pele grave que ela tinha, e a Morna com o Ho'oponopono curou essa filha dele. E aí ele passou a realmente acompanhar a Morna e a segui-la, e passou a divulgar o Ho'oponopono mundialmente, junto com ela, e depois sozinho, né, individualmente, depois que ela faleceu. Então, o Ho'oponopono veio ao nosso conhecimento através da divulgação do Dr. Hugh Lane e depois através do livro do Joe Vitale. Já falei sobre isso num outro vídeo aqui no canal. E o Ho'oponopono chegou até nós e cada vez está sendo mais difundido, e as pessoas trazendo mais experiências com as práticas, grandes conquistas com a prática do Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono é uma prática muito simples, mas ela não é, ela é fácil, mas não é simples. Por que não é simples? Porque o Ho'oponopono, ele nos chama a trabalhar com a autorresponsabilidade e com a consciência, né? Não é simplesmente repetir as 4 frases de forma automática, né? A gente tem que colocar a nossa atenção em cima daquilo que a gente está fazendo. E ele chama para a autorresponsabilidade, por quê? Porque ele nos faz sair do papel de vítima, nos faz sair daquela situação ou daquele pensamento, por que comigo? Por que acontece isso comigo? Em geral, a gente tende a jogar a culpa das coisas que nos acontecem para fora, para os outros, para alguma situação. E o Ho'oponopono nos obriga a olhar para dentro, procurando qual é a memória que eu estou ativando nesse momento para estar passando por essa situação. E eu não preciso reviver essa memória, seja ela qual for, para sair daquela situação. Conforme eu vou praticando a limpeza, que eu vou trabalhando com as ferramentas do Ho'oponopono, eu vou liberando aquelas memórias, e nem sempre eu vou saber ou vou relembrar a memória que me causou aquela situação. Então, eu não preciso voltar, reviver alguma situação que pode ter sido muito dolorosa. Nem sempre a gente lembra, a gente libera a memória e não sabe nem qual foi a memória que causou toda aquela situação. Então, ele nesse ponto, é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque eu vou liberando aquilo, eu não preciso reviver aquilo. Muitas vezes eu posso lembrar qual foi a memória, né? Qual foi a situação que trouxe aquela situação, mas muitas vezes eu nem sei qual foi a memória inicial que está causando aquele sentimento. E isso é muito fantástico. Comigo aconteceu uma dessas situações de conseguir liberar uma memória e não sei o que foi. Eu passei há um tempo atrás, comecei a ter um problema com viagens. Eu tinha medo, comecei a ter medo de viajar, de ônibus, de avião, de carro, não importava. A história de viajar me causava medo, pânico até, em algumas situações. E numa dessas viagens, eu estava vindo do interior do Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, para Porto Alegre, estava chovendo, e eu entrei no ônibus e comecei a ter uma sensação de pânico. E aí eu lembrei que eu tinha no celular uma meditação com a gota de orvalho, que é uma das ferramentas do Ho'oponopono que trabalha medos também, né? As ferramentas, elas trabalham várias coisas, mas a gota de orvalho também é uma excelente ferramenta para medos. E eu coloquei aquela meditação no fone do ouvido, fechei o olho e fiquei ouvindo aquela meditação durante um tempo. Mais ou menos na metade da viagem,
aquele medo já tinha passado, aquela sensação de pânico tinha passado, e eu consegui aproveitar o resto da viagem, curtindo a paisagem mesmo na chuva. Cheguei em Porto Alegre sem nenhum problema, sem nenhum medo, e nunca mais tive medo de viajar. Eu não sei qual foi a memória que começou esse problema, e ela foi liberada sem eu lembrar dela ou passar pela situação que eu nem sei qual foi, né, que despertou tudo isso. Então, esse é o trabalho que o Ho'oponopono faz com a gente. E outra coisa que faz com que seja um pouco, às vezes, difícil é o soltar. Porque no momento que eu peço a limpeza de memórias e entrego para a divindade resolver para mim ou me trazer as soluções, eu preciso soltar o comando, soltar o controle para receber as inspirações que vão me trazer ideias ou possíveis soluções para resolver aquele problema. E esse soltar é a parte mais difícil muitas vezes, né? E o soltar quer dizer que eu confio, eu estou entregando o meu pedido de limpeza de memórias para a divindade e eu confio que aquilo vai ser resolvido. No momento que eu confio, eu deixo de me preocupar. E muitas vezes essa é a parte mais difícil para a gente, né? A gente não quer soltar o controle da situação. A gente quer ali o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, só que quando a gente está nessa situação de angústia, a gente não consegue nem pensar claramente. No momento que a gente solta, a gente abre espaço, os insights divinos, as orientações divinas, as mensagens que vêm para nós, cheguem até a nossa mente. Então, Ho'oponopono nos coloca nessa situação de autorresponsabilidade, de voltar para dentro, para tentar resolver eu comigo mesmo. Qual é a memória que está me trazendo essa situação, está me colocando nessa situação, está me trazendo esse sentimento? E não jogar para fora, não jogar a responsabilidade para outras pessoas ou para outras situações. É sempre dentro da gente. O que eu estou abrindo aqui no meu subconsciente, na minha caixinha de memórias, qual é a memória que eu estou acionando que está causando a situação. E isso, essa autorresponsabilidade, de uma certa forma, é muito maravilhoso, porque eu não dependo de ninguém para resolver os meus problemas. Eu me conecto comigo mesmo, eu me conecto com o meu eu superior, com a minha divindade, né? A divindade que vive dentro de mim para resolver os meus problemas. Então, eu não preciso esperar por alguém para resolver. É eu comigo mesmo. E isso também é uma facilidade, né? Porque eu dependo apenas de mim, da minha vontade de realmente querer sair daquela situação. Então, essa é a coisa mais maravilhosa do Ho'oponopono. Quando a gente pratica com consciência, com consistência e sempre, né? Não faz lá de vez em quando, a gente começa a ver os resultados. São inúmeras ferramentas. Cada vez é a nossa intuição que vai dizer qual é a ferramenta que eu vou usar naquele momento. Eu uso muitas vezes as 4 frases, muitas vezes apenas o te amo, sou grato, sou grato. Outras, muitas vezes, a gota de orvalho sozinha, gota de orvalho com lápis borracha, né? Então, a nossa intuição na hora vai dizer qual é a ferramenta que aquele momento está pedindo. Pratica aí. Sou grato, te amo, sou grato. Usa o te amo na tua vida, desde de manhã, agradecendo de manhã pelo dia que está chegando. Divindade, limpe minhas memórias que podem se atravessar no meu caminho por essa manhã, por esse dia e causar algumas situações. Já vai limpando todas as situações que podem vir a se atravessar, nos trazendo obstáculos durante o dia, né? Sai de casa, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vai usando as ferramentas durante o dia. O dia certamente vai ficar muito mais leve e muito mais tranquilo.
Experimenta aí e depois me conta aqui se não teve um dia muito diferente. Te amo, sou grata.